Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo nesta quarta-feira, lembrando sempre dos avisos que a gente sempre dá no início. Nosso WhatsApp que está aí na tela, 981 15 90 70, para que você possa estar encaminhando para nós nomes para tratamento. No final do estudo, faremos a nossa oração e esses mesmos nomes serão encaminhados para o nosso tratamento presencial toda segunda-feira na nossa instituição aqui em Sobradinho, na quadra 4. Toda quarta, toda segunda, às 20 horas, então, nós vamos encaminhar, né, para dar sequência a esse tratamento. Tá bom? Esse telefone também você pode estar colocando dúvidas, questionamentos da nossa instituição, orientações, enfim, sugestões para temas. Então, fiquem à vontade, tá bom? Devido à metodologia que nós estamos utilizando, você pode, hoje, utilizar do WhatsApp e do Instagram para fazer questionamento. Assim que possível, a gente está respondendo. Teve dúvida do tema? Então, hoje você utiliza aí o WhatsApp, o Instagram, onde você pode estar fazendo a pergunta relacionada ao nosso tema. Para iniciar, nós vamos fazer uma leitura do Evangelho, um trecho que é base para o nosso estudo de hoje. E em seguida, vamos fazer a oração, fazer o nosso estudo. Ao final, nós vamos falar do nosso trabalho social, costumeiramente, como toda semana nós fazemos, ok? Então vamos colocar na tela aí a passagem que vai nortear o nosso estudo de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito é o nosso tema, e a passagem que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós vamos fazer uma oração, logo em seguida voltamos para o estudo para ter uma compreensão dessa passagem trazida por Jesus e que Mateus coloca lá no capítulo 5. Convidamos a todos a levar nosso pensamento ao plano superior da vida e te agradecer, Senhor, pelas bênçãos da vida, por esse momento de aqui estarmos reunidos em seu nome, a te rogar luz, compreensão dos teus ensinamentos através da palavra dos Espíritos amigos e que essas vibrações se estendam a todos os lares, a todos que estamos conectados com o estudo, para que tenhamos uma compreensão dos teus ensinamentos divinos. A tua luz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Ao final, então, nós vamos fazer a oração em favor dos nomes que foram nos encaminhados
durante a semana. Esses mesmos nomes nós vamos encaminhar para o nosso trabalho presencial toda segunda-feira na nossa instituição, que funciona em Sobradinho, na quadra 4, todas segundas 20 horas. Então lá desenvolve o passe, palestra, tratamento à distância, todo o trabalho que sempre nós fazemos, e um deles é a oração em favor desses nomes que nos são encaminhados. Ok? No finalzinho, então, a gente dá sequência a isso e vamos falar do trabalho social. Muito bem. O nosso estudo de hoje, então, é esse tema, bem-aventurados pobres de espírito, e vamos, com auxílio aí da espiritualidade, buscamos aí em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel, enfim, a fim de que a gente possa compreender o que é pobres de espírito, para que a gente possa entender esse ensinamento divino. Muito bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trabalhou muito bem esse tema, e a espiritualidade, então, através do Evangelho, nos traz a seguinte explicação: o que se deve entender por pobre de espírito? Então, por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então, nessa frase, nesse parágrafo que a espiritualidade nos traz, no pequeno trecho que selecionamos lá do capítulo 7, no item 2, que vem logo após aquela passagem do Evangelho, então os Espíritos, através de Kardec, nos traz, por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Ele destaca, então, os humildes e não os orgulhosos. Ele fala, tanto que diz ser para estes o reino dos céus. Para os pobres de espírito, que são os humildes, e não os orgulhosos. Então, daí nós começamos a entender a essência espiritual na frase de Jesus, que é bem-aventurados, onde ele destaca, e a espiritualidade já nos afirma que se refere aos humildes. Na sequência do estudo, buscamos lá no Consolador, Emmanuel respondendo também, fazendo uma colocação extraordinária. Então vamos lá. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Essa pergunta foi direcionada a Emmanuel, que através do Chico Xavier, no livro O Consolador, ele fala da seguinte maneira, responde: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, os humildes que está lá no Evangelho, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Olha que espetáculo Emmanuel colocar. A visão humana, a visão terrena, mostrando que os espíritos de ambição, os espíritos de egoísmo, são vencedores em relação às lutas do mundo, em relação aos homens, à matéria, ao plano terreno. E muitas das vezes nós, desavisadamente, valorizamos, destacamos, admiramos esses homens de ambição. E Emmanuel, olha, Jesus está se referindo aos simples e singelos, aqueles que estão despidos
que não trazem a característica de ambição e de egoísmo, porque esses que carregam o espírito de ambição e egoísmo são os que triunfam, são os vitoriosos nas lutas do mundo. Olha os valores humanos que ainda norteiam as nossas vidas. E ele prossegue: não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? E ele coloca entre parênteses essa expressão homens de espírito, como se destacássemos a esses espíritos com visões terrenas, com ambições puramente materiais. E a gente chama eles de vitoriosos, porque estamos dando um valor às questões materiais, às questões humanas. Então a expressão pobres de espírito, trazida por Jesus, vai muito, mas muito além dessa visão humana, terrena, material, onde se valoriza o espírito humilde, que traz isso na sua essência em todas as questões do mundo. E Emmanuel, então, ele conclui a questão: é por essa razão que, em dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então tá aí a colocação de Emmanuel, com extrema clareza, nos mostrando que Jesus se referia aos humildes, àqueles que estavam em condições de segui-lo. Claro que muitos que o ouviram e se beneficiaram muitas das vezes das curas, dos chamados milagres, muitos não o seguiam, não seguiram os seus ensinamentos, mesmo com as suas expressões: vá, não peques mais, que nós encontramos no Evangelho. Muitos não conseguiram fazer a mudança interior. Mas como Emmanuel coloca, ele fala para a massa popular. E aqueles que absorveram com humildade e que levaram a sério esse programa divino, que são os seus ensinamentos enquadrados na lei divina, na lei de Deus, e que Jesus materializou vivendo esses ensinamentos e nos deixa esse legado para toda a eternidade. Então, nas colocações da espiritualidade, pobres de espírito está se referindo aos humildes, aptos a seguir os ensinamentos de Jesus, sem preocupações rasteiras. Então, mais uma vez, Emmanuel fala das prisões materiais, das prisões que o mundo nos coloca como valores terrenos que não nos levam a lugar algum, nos levam às vitórias terrenas, materiais, que não têm valor espiritual. E
vamos falar um pouco mais dessa humildade, do orgulho no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, então, nos traz e trouxemos um trecho que nós vamos ler para vocês. Digam o que disserem em relação à humildade e ao orgulho. Forçoso lhe será entrar como os outros nesse mundo invisível de que encarnecem. Digam o que disserem. Forçoso lhe será entrar como os outros nesse mundo invisível de que encarnecem. É lá, olha só, que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Àqueles que dão valor aos valores espirituais, de jeito nenhum, mas sim aos valores materiais. É a esse que os espíritos, através de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, estão se referindo. E forçoso lhe será entrar. Todos vão passar pela fileira do desencarne, ao encontro no mundo espiritual, reencontrando com a sua verdadeira consciência, onde se encontra a lei divina, que nós sempre temos falado aqui. E ele, olha, é lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Prossegue a espiritualidade, clareando mais ainda o nosso pensamento, e prossegue da seguinte maneira: Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra eles. Então, um fato muito simples. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus. Por isso que na passagem anterior ele fala aos humildes que estão propensos, com sinceridade, a seguir os ensinamentos divinos, aos ensinamentos que Jesus nos trouxe. E aqui, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus. O orgulho revolta contra ele. Por isso que o orgulho é um dos maiores e o principal, é o pai de todos os vícios. E que através dele vai desencadear todos os vícios existentes. Mas que parte desse orgulho, porque o orgulho traduz revolta contra a divindade. E é preciso termos a humildade, a submissão a Deus, para que possa ser possível a vivência do ensinamento divino. E no trecho lá ainda, no item 2, Kardec conclui: mais vale, pois, que o homem, para a felicidade de seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Olha que espetáculo. Aos pobres de espírito, ao pé da letra, para o mundo, é derrota, é perda. Mas o que Kardec nos traz? Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, crescimento espiritual, sequência
da nossa escalada evolutiva para o qual nós viemos. Então, para a nossa felicidade futura, que sejamos pobres de espírito, tem mais valor. Conforme entende o mundo, não tem problema. Mas que sejamos ricos em qualidades morais. E só vamos conseguir isso através da intervenção de reforma, de esforço nosso para crescermos espiritualmente. E Emmanuel, num livro chamado Dinheiro, belíssimo livro, intitulado Dinheiro, psicografado pelo Chico Xavier, ele tem uma mensagem intitulada Sejamos Ricos em Jesus. E ele fala da seguinte maneira: Jesus louvando, põe na tela aí, Mateus, Jesus louvando os pobres de espírito, não tecia ecômios à ignorância, à incultura, à incipiência ou à nulidade. E sim exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos com a qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Pobres de espírito, na plataforma evangélica, significa tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Olha só que espetáculo. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Pode existir para os homens. Os valores da terra, sim, não são reconhecidos, são desprezados. Mas para a obra divina não existe pobreza, pequenez. E conclui Emmanuel: constituem apenas posições transitórias, criadas por nós mesmos, na jornada evolutiva em que aprenderemos pouco a pouco sobre o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Então, meus irmãos, é preciso compreendermos que para praticarmos os ensinamentos divinos, que é a conclusão que tiramos com todos esses textos, com o texto de Emmanuel, quando ele fala, constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos. Não importa a minha condição social. Não tenhamos dúvidas que eu vou ter encarnações provido de riqueza, outras de pobreza. Essas condições materiais não importam o meu crescimento espiritual. O importante é que eu tenha essa humildade traduzida nesse ensinamento espetacular, no qual Jesus se referiu aos pobres de espírito, para mostrar os valores humanos, que ele não tem valor para o plano maior da vida.
E na colocação de Emmanuel, a minha posição social ela é transitória, criada por nós mesmos, porque cada encarnação eu venho numa condição que é gerado em função do meu passado de erros e que nessa encarnação, se eu fali em vidas anteriores na condição de posses, de poder aquisitivo, de riqueza, eu tenho que resgatar. Seja como pobre, onde eu não valorizei, desprezei a vida, reclamei por não ter tido recursos materiais, arrumei desculpas variadas para todas as situações da vida. Por isso que Emmanuel coloca, são situações, posições transitórias, criadas por nós mesmos. Aí ele fala na jornada evolutiva, em que aprenderemos pouco a pouco, em cada situação da existência, na condição de pobre materialmente falando, na condição de rico. Por quê? Ou eu, como rico, com recurso, com facilidades, eu tenho que seguir o ensinamento divino do mesmo jeito. Vou repetir a encarnação com condições materiais adequadas tantas vezes necessário for, até que com aquela condição eu saiba valorizar os ensinamentos divinos, ou seja, colocar em prática o ensinamento divino. Eu não tenho que fazer isso só com poucos recursos, com dificuldade. Temos que aprender pouco a pouco, independente da minha condição. A minha condição ela vai variar, ela vai alternar, tantas vezes necessário for. Aí ele fala sobre o patrocínio da luta, como rico, como pobre, e da experiência. Aí ele conclui que tudo é grande no universo de Deus. Para que a gente não entenda, interprete de maneira equivocada, eu tenho que ser humilde materialmente falando também. Eu tenho que ter poucos recursos, eu tenho que ser pobre. Não. Nós temos exemplos na história de pessoas que tinham posses e evoluíram, fizeram bem o seu papel no uso dos recursos materiais. Nós temos exemplos de pessoas que, através da pobreza, também evoluíram, que souberam, com resignação, cumprir os ensinamentos divinos, os recursos que têm. E esse livro que nós tiramos essa trecho dessa lição, intitulado Dinheiro, que está lá na lição número 11, é um espetáculo para a gente aprender a não desvalorizar o dinheiro, os recursos materiais. Eles são importantes para o nosso processo evolutivo, para a evolução da sociedade, do campo da ciência e por aí vai. O importante é compreender. Sejamos em qualquer situação financeira, em qualquer situação social, eu tenho que cumprir os ensinamentos de Deus. Eu tenho que ser pobre para as questões humanas, materiais, no qual nós vimos aqui pelo estudo. O homem valoriza aquele que tem posse, aquele que é vitorioso nas questões materiais. Mas isso não quer dizer que eu tenho vitórias espirituais. As vitórias espirituais surgem na aplicação dos ensinamentos de Deus. E eu tenho que largar o orgulho e viver, crescer na humildade junto aos ensinamentos. Que as bênçãos do Mestre querido, de amor e bondade, nos faça compreender a importância da bem-aventurança dos pobres de espírito. Que a paz de Jesus permaneça conosco agora e sempre. Convidamos a todos nesse momento
a fazermos a oração em favor de todos os irmãos que encaminharam seus nomes para o tratamento nesse momento. Amado Mestre querido, queremos te rogar, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo, o amor de Mãe Maria Santíssima, mãe de todos nós, a mãe de todos os lares, a mãe de todas as mães, a mãe de todos aqueles que sofrem muito em todas as situações da vida, no campo material, no campo moral, no campo espiritual, aqueles que se encontram destruídos pelos conceitos espirituais da vida, aqueles que têm desprezado a vida porque não encontram valor, não encontram substância espiritual para viver. Oh, Mãe querida, toque o coração de todos para que despertem para as questões espirituais, compreendendo que o valor espiritual não está associado às questões materiais, que as questões materiais que vivemos não são à toa. Elas foram programadas e são acompanhadas, vistas pelos mentores responsáveis pela nossa existência. Oh, Jesus amado, abençoe a cada coração que sofre e que seja tocado no campo mental, no seu coração, no campo espiritual, para essas verdades espirituais e saibamos valorizar a nossa vida, seja ela em que situação estamos, para que saibamos valorizar a cada momento da existência e que cada dor que passamos, ela possa ser a mestra que nos auxilie a compreender que se tivermos um comportamento digno em cima da prática dos teus ensinamentos, isso vai fazer com que possamos evoluir, eliminando as mazelas que carregamos da vidas passadas. Que a tua luz, Mestre amado, e o amor de Mãe Maria Santíssima nos acoberte a todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, então, para finalizar nosso trabalho, nós vamos mostrar aqui o nosso trabalho social, que sempre colocamos aqui, isso é importantíssimo. Ele só existe graças à sua ajuda, graças à sua contribuição. Então nós vamos pôr na tela aí os itens da cesta básica, aí a gente sempre coloca para vocês, elas ficam gravadas nas aulas, que vocês podem estar revendo, aqueles que podem contribuir conosco, por isso que nós colocamos os itens, colocamos também aí o nosso enxoval, chamado Mãe Zeferina, é o trabalho que fazemos com as mãezinhas que estão grávidas, prestes a ganhar menino. Então, na medida que a gente vai distribuindo, a gente vai tirando foto, mostrando para vocês, tá bom? Então tá aí a lista que vocês podem estar doando os itens, como podem estar doando os recursos financeiros, tá aí nosso QR Code, tá aí tanto a cesta básica como o enxoval, para esse Pix que nós colocamos aí, né? ger.educandario@gmail.com, e o QR Code é uma agência do BRB e que vocês vão ver lá, mantenedor Instituto Vitória Régia para o Desenvolvimento Humano. Tem gente que às vezes tem dúvida, apareceu esse nome aqui, é a nossa mantenedora, as nossas contas, né? Então tá aí, tá tudo certinho. Bom, podem doar a quantidade que vocês puderem, quiserem, e é importante divulgar para os seus amigos. Às vezes você não pode doar mantimento, nem doar nenhum recurso financeiro, mas você pode divulgar o nosso trabalho, e junto do estudo, do trabalho, o trabalho social. E estamos temporariamente fazendo essa outra campanha aqui, ó, que é a campanha para a nova sede do Posto de Assistência Francisco de Assis. Tá bom? Tá aí. Essa é uma campanha específica, temporária, até nós quitarmos o novo local, o novo local
do ambiente que nós estamos transferindo, porque na sede anterior está transformando numa creche, ampliando o trabalho da instituição. E nós adquirimos, então, na Nova Colina, um lote no qual nós vamos fazer todo esse trabalho social. Nós criamos uma conta, nós vamos colocar para vocês aí, ó, explicando direitinho essa doação da nova sede. Criamos uma conta no nome do responsável, da diretora dos trabalhos sociais nossos, que é a Ana Edna. É uma conta específica, temporária, até nós quitarmos a nossa dívida. Quando nós começamos, estávamos com uma dívida de R$ 80.000. Agora nós já conseguimos soldar 20 mil. Está faltando 60 mil para que a gente possa quitar. Então você pode estar doando qualquer valor. Colocamos uma cota de R$ 200 para aqueles que puderem dar uma, duas cotas, né? Até uma base, mas você pode doar qualquer valor. A doação da cesta básica continua e para quem puder nos ajudar, também fazer essa campanha, nos ajudar nessa campanha para quitarmos o nosso lote. Junto a esse trabalho, nós distribuímos na nossa instituição uma rifa, né, que nós vamos sortear uma TV Philips de 43 polegadas e no dia 8 de agosto nós vamos fazer o sorteio na nossa instituição, onde nós vamos filmar direitinho, postar nas redes sociais, porque pode ser que a pessoa não esteja lá na reunião no dia. Então nós vamos divulgar nas nossas redes sociais, nós vamos mostrar por aqui também o ganhador dessa televisão. Então nós estamos distribuindo, quem não pegou ainda, falem conosco, no nosso particular, ou então por esse telefone do WhatsApp. Nós estamos precisando de ajuda, estamos precisando distribuir mais bloquinhos de 10, cada bloquinho R$ 100, porque tem 10 rifas de R$ 10, e é um valor que é muito fácil a gente distribuir, tá bom? Então é importantíssimo para que a gente possa dar sequência a esse nosso trabalho e confiamos a todos, porque só temos vocês para nos ajudar, tá bom? Mais alguma coisa aí, Matheus? Então muito obrigado pelo trabalho de hoje e vamos divulgando. Não esqueça lá de compartilhar, de curtir o nosso vídeo, né? Dá lá o sinalzinho do sininho, do joinha. É uma maneira que a gente tem de divulgar aí nas redes sociais. Que as bênçãos de Jesus nos acompanhem. Até a próxima quarta-feira. Abraço a todos.